Então, o tema que foi passado para mim dentro do tema maior aí de seitas e heresias, falar um pouquinho a respeito do catolicismo, mas relembrando alguma coisa sobre seitas e heresias, né? Existem algumas características que são comuns a todas as seitas, né? Eu não sei se isso já foi falado aqui, mas tem pelo menos 5 características, é assim que eu aprendi, para você poder identificar uma seita, né? Então, uma delas é que as seitas, elas sempre têm algo além da Bíblia, né? Alguma revelação secreta, né? Algum ensino secreto, alguma revelação extra bíblica, né? Então é sempre a Bíblia e algo mais, tá? Segunda característica de seitas é que salvação sempre, né, acompanhado de obras, né? Então nunca é somente pela fé, mas é fé e mais as obras. A fé e mais o cumprimento de determinadas orientações da seita. A fé e mais a presença lá, né? Então é sempre acompanhado de obras. Outra característica também das seitas é que normalmente eles são grupos exclusivistas, né? Ou seja, salvação só ali dentro, né? Então não depende da graça de Deus, mas depende de você ser um frequentador, você ser um membro lá daquela seita. Muitas dessas seitas elas se colocam como o grupo fiel dos últimos tempos, só eles que são os iluminados, os escolhidos e por aí vai, né? A quarta característica é que normalmente as seitas elas diminuem a pessoa de Cristo, né? Então Cristo não é a autoridade máxima, né? E consequentemente você tem dentro das seitas um líder humano. Você tem sempre o cara lá que é o iluminado, que ele é o todo-poderoso, ele que é o indicado por Deus aí, né? O representante de Deus na humanidade. E quando a gente pega essas 5 características comuns a todas as seitas e você faz um paralelo com os 5 solas da reforma protestante, você vai ver que esses 5 solas aí, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Christus e sola Deo Gloria, né? Esses 5 solas aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí, dentro desse assunto do catolicismo, né? Obrigatoriamente entra a questão da reforma. Mas esses 5 solas aí, eles combatem frontalmente com essas características da seita. Então é só Escritura, não é a Escritura e algo mais. Não é a Escritura e mais alguma revelação, né? Sola Fide, né? A salvação é somente pela fé. Não é fé mais alguma coisa, fé mais obras, fé mais acompanhar tal coisa, né? Sola Gratia, né? Ou seja, somente a graça, a salvação é só pela graça de Deus, né? Então, independe do grupo que você frequenta. Então, acaba esse negócio de exclusivismo, mas só aqui dentro que existe salvação, e fora lá está todo mundo perdido, né? A salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus. Somente Cristo, né? Ou seja, Cristo e mais ninguém, não é Cristo e mais o líder humano, não é Cristo e mais, né? Não, é somente Cristo e glória somente a Deus. Nós não devemos, nem podemos dar glória a nenhum ser humano, né? Por mais iluminado que ele se apresente, né? Então isso é só para relembrar um pouquinho a respeito desse contexto de seitas. Entrando dentro do catolicismo, né, e tem tudo a ver com o que a gente vai estar conversando aqui, o Brasil ainda é um dos maiores países católicos do mundo, né? O catolicismo ainda no Brasil é a religião com maior número de adeptos no Brasil, embora esse número venha caindo cada vez mais, né? Por exemplo, em 1940, 95% da população católica se declarava da população brasileira se declarava católica. Em 1940, 95% da população brasileira é católica. Hoje o catolicismo ele representa uma faixa de 60% da população brasileira, dos que se dizem católicos. Mas aí a gente tem que lembrar que dessa quantidade, desses 60%, só uma parcela é praticante.
Quando você pega quem é católico praticante menos, você tem menos da metade desses 60% aí. Então, muita gente que se declara católico, né, simplesmente porque nasceu dentro de uma família, ou dentro de uma comunidade que se diz católica, mas quando a gente considera o número de praticantes, né, pessoas que vão à missa, né, aí essa porcentagem cai significativamente. E aqueles que não só são praticantes, mas se aprofundam nos estudos, que conhecem as doutrinas católicas, da Igreja Católica, que estão envolvidos com o catolicismo de alguma forma, essa é uma porcentagem muito menor, uma parcela muito pequena da população. Mas quando começou a Igreja Católica? Então vamos pegar lá do início. Antes da ascensão de Cristo, ele deixa um mandato para os seus discípulos, tá? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá? E os seus discípulos, então, eles saem, eles iniciam essa pregação do Evangelho para todas as nações no mundo antigo. E aí, logo no começo, mesmo debaixo de muita perseguição, debaixo de muito sofrimento, o Evangelho é pregado e já nos primeiros séculos, milhares de pessoas se convertem ao cristianismo. E o cristianismo, então, ele se espalha pelo Império Romano e ele cresceu, mesmo debaixo de perseguição, ele cresceu de tal maneira que em 324, o imperador Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Gente, eu vou dar só um panorama, só superficialmente, porque se a gente começar a entrar em todos os detalhes, a coisa vai longe. Mas até Constantino, a gente vê o surgimento e o crescimento de uma igreja católica apostólica. Então nós não temos nenhum problema com esses termos. Tá? Chamar a igreja de católica, né? O termo católico vem do grego, né? Católica, que significa abrangente, significa universal. Então a igreja, na sua essência, ela é católica, ela é universal. Tá? Significa o quê? Que ela não se prende a uma etnia, a um grupo, uma raça, mas ela tem como objetivo abranger o mundo inteiro. Então, nesse sentido, a igreja, com I maiúsculo, ela é católica. E ela é apostólica também, porque o seu ensino é baseado na doutrina dos apóstolos. O problema todo começa quando? Quando Constantino assume o poder em Roma. Então, ele fez duas coisas aparentemente boas. Primeiro, ele acabou com a perseguição contra os cristãos, que era uma perseguição ferrenha. A gente lembra lá antecessores de Constantino, como por exemplo Nero, né, que barbarizou, matou muitos cristãos. Né? E outra coisa que Constantino fez, foi declarar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, todo romano agora teria que ser cristão. Tá? De quebra nisso daí, o que ele acaba fazendo? Ele acaba unindo religião com política. Né? E aí, não fez isso não, fez sim. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o título Pontífice Maximus, né? Ou Sumo Pontífice, para quem que esse título é atribuído hoje? O título de Sumo Pontífice? O Papa. Só que esse título de Sumo Pontífice, ele era um título público que era dado aos imperadores romanos. Tá? E Constantino, ele tinha esse título, né, como imperador romano, de Pontífice Máximo, do Império Romano. E ele também se unindo, trazendo a igreja romana, dentro do Império Romano, ele se coloca também como o sumo pontífice da igreja romana. Tá? Então, a Igreja Católica Apostólica, com sede em Roma, baseada em Roma, se torna a religião oficial do que agora passa a ser o quê? O Sacro Império Romano. Tá? Ou seja, houve aí um amalgamento, houve uma união, né, entre império, entre Roma e Igreja. Só um parênteses aqui, pelo menos no meu entender, isso é uma opinião minha, tá?
Eu acredito que o Império Romano, dos impérios da Antiguidade, o Império Romano foi o único que ainda não ruiu, não acabou. Ele só transitou de império político para religioso. Mas o Império Romano ainda existe. E aí então, voltando lá para Constantino, as dificuldades começam a aparecer. Você tem ali multidões que aderiram à igreja, só que o que acontecia? Antes, para a pessoa se tornar cristão, como que a pessoa se tornava cristão? Através da conversão, do arrependimento, de um novo nascimento, tá? E aí agora existe uma nova modalidade de cristãos, a adesão, ou seja, os cristãos que aderiram ao cristianismo e passaram a fazer parte da Igreja de Roma. E aí então cresce o número de membros e a Igreja de Roma se torna a maior, em número de membros, e mais poderosa do mundo antigo. E aí, é claro, não se conformando com a pureza do Evangelho, com a simplicidade do Evangelho, tá? E também contando com essa entrada em massa de pessoas não convertidas, o que acontece também, consequentemente, começa a haver uma paganização do cristianismo. Então, abre-se a porta para acréscimos de ritos, de doutrinas, que não tinham origem nem na Bíblia e nem nos ensinos dos apóstolos. Tá? Então, um enorme sincretismo tomou conta da igreja. Sincretismo é a fusão do cristianismo com todas essas práticas, as crenças dessas massas, historicamente politeístas. Então, quando você pega a religião romana, aquele panteão de deuses romanos, que por séculos foram cultuados pelos romanos, eles acabam sendo substituídos por quem? Pelas figuras dos apóstolos e dos mártires cristãos, que são conhecidos como os santos. Tá? E aí, a partir daí, então, que os historiadores identificam a consolidação da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, até essa altura, tá, num certo sentido, só havia uma igreja na face da terra. Mas, num outro sentido, quando a gente lê, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, a gente percebe que as igrejas do Novo Testamento, tá, as igrejas na qual Paulo escrevia suas cartas, elas eram todas autônomas e independentes. Então, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Éfeso, as igrejas da Galácia, a igreja em Tessalônica. E essa independência das igrejas como células, núcleos locais, ela continua assim por vários séculos. Só que gradativamente a igreja em Roma, ela trabalhava para ter o poder e a primazia sobre todas as outras. É a ideia de imperialismo. Ela contaminou a igreja. Tá? E aí, paralelo a isso, a gente vê, voltando um pouquinho lá para Constantino, a gente lembra que Constantino ele teve aquele projeto de descentralizar a capital, a sede do governo romano, e ele constrói o quê? Constantinopla. Tá? Só que esse projeto de Constantino nunca colou legal, porque o Império Romano ele ficou meio que dividido. Então, durante um tempo, ele tinha ali duas capitais. A capital Roma, que a sede tradicional do governo romano, e depois Constantinopla. Então, cada uma ali com a sua importância. E o cristianismo, em meio a isso tudo, ele vai seguindo o seu curso, a sua história, vai se consolidando, lutando contra as heresias, contra os ataques externos, internos, vai solidificando suas doutrinas, a sua fé. Tá? O cristianismo foi crescendo. No século XI, lá em 1054, houve o que aconteceu, o que a gente chama de o grande cisma, o primeiro grande cisma, primeira grande divisão dentro do cristianismo. O que aconteceu? O bispo de Roma, que a essa altura já era considerado o Papa,
né, o pai de toda a cristandade, né, ele se declara literalmente, tá, como o único, o supremo, o soberano, o sucessor do apóstolo Pedro, e ele reivindica para si, tá, o poderio de ser pai de toda a cristandade, de toda a igreja católica que existe no mundo. E aí, nessa altura, a gente já podia perceber que a cristandade estava geograficamente dividida. Então, havia uma cristandade no Ocidente, cuja sede era Roma, onde estava o Papa, mas existia também a Igreja do Oriente, a cristandade do Oriente, onde os patriarcas lideravam ali a partir de Constantinopla. E até aí as duas igrejas se consideravam igrejas cristãs, católicas, apostólicas, debaixo do mesmo Cristo, né? Apenas em regiões diferentes. Mas aí o Papa, que nessa altura do campeonato já era o pontífice máximo, o sumo pontífice de toda a igreja de Roma, ele achou também por bem se colocar sob a igreja oriental. E, né, dizia ele que toda a cristandade, inclusive os cristãos do Oriente, de Constantinopla, deveriam estar debaixo da autoridade dele, porque ele era o representante de Deus aqui na terra, o sucessor do apóstolo Pedro. Então ele só podia admitir uma única igreja católica apostólica, que seria aquela cuja sede estava em Roma, não Constantinopla, Roma. E aí, naturalmente, os patriarcas lá de Constantinopla, inconformados, né, não aceitaram de jeito nenhum, e aconteceu que ambos se excomungaram mutuamente. Então a igreja de Roma excomungou a igreja oriental, e a igreja oriental excomungou a igreja romana, né, e por cerca de 900 anos aí, esse cisma aí causou essa grande divisão dentro da cristandade. Ambos estavam excluídos, excomungados, tá? Então isso aconteceu lá no século XI, né? Aí detalhe, recentemente, né, bem recentemente, 1965, bem recentemente, foi o ano que eu nasci. O Papa, né, agora, tanto o Papa quanto o Patriarca lá de Constantinopla, da Igreja Católica Oriental, Ortodoxa, eles se reuniram e ambos suspenderam as excomunhões, tá? Então agora eles não são mais excomungados, tá? Agora, dentro desses 900 anos aí de excomunhão múltipla, aí, né, dupla, não sei como é que vai ser resolvido isso aí, vai virar uma confusão dos infernos, né? Como é que faz, né? 900 anos, ambos excomungados, né? Quem que vai para o céu e quem que vai para o inferno, sei lá, depois eles resolvem isso. Bom, brincadeiras à parte aí, o cristianismo, esse cristianismo então dividido, né, a partir do século XI, ele segue o seu curso. O poder de Roma cada vez mais austero, cada vez mais contundente, cada vez mais proibitivo, autoritário, dominador, tá? E ele foi tomando uma série de medidas, decretos, reivindicando atribuições a si mesmo, né? Impondo, inserindo dogmas inquestionáveis aos católicos, aos cristãos, tá? E isso foi provocando algumas inconformidades, inquietações, né? Aqueles que conheciam as Escrituras, que era uma parcela muito pequena da população. Então nós estamos falando aqui de Idade Média, onde o analfabetismo era enorme, né? Estima-se que cerca de 1 ou 2% da população apenas era alfabetizada, sabia ler e escrever. E Bíblia era uma raridade. Bíblia ela ficava confinada apenas aos monastérios, né, e pouquíssimas bibliotecas espalhadas pelo mundo. Então a igreja ela se valia dessa limitação, ela se valia dessa ignorância, né, e ela impunha os seus dogmas, os seus decretos, né, e a população toda simplesmente aceitava e não tinha para onde correr. Século XIV, XV e XVI, houve algumas tentativas de reformar a igreja. Tá? Então, vários nomes se levantaram aqui e acolá, ora contra as imoralidades cometidas pelos papas, ora questionando as doutrinas e os dogmas infundados, né?
E então alguns nomes como Savonarola, Valdez, Wycliffe, John Hus, eles tentaram trazer a Igreja de Roma de volta ao padrão bíblico, né? Daí a ideia de reforma. Todos esses nomes eram sacerdotes, eram homens, né? Sacerdotes, membros, faziam parte da Igreja Católica. Tá? Até que um sujeito chamado Martinho Lutero, também sacerdote católico, ele protestou contra as vendas de indulgências promovidas pelo Papa Leão X para a construção da Basílica de São Pedro lá em Roma. Se bem que as indulgências já era algo que existia, as citações das primeiras indulgências aparecem no século X até o século XIII. Tá? E nesse período, as indulgências foram utilizadas para estimular o perdão para aqueles que se juntavam ou às cruzadas, né, ou de alguma forma colaboravam com a igreja para combater os hereges. Né? Então as indulgências eram usadas nesse sentido. Tá? Então se você for lutar nas cruzadas, se você ajudar dedurando quem é contra a Igreja Católica, ou seja, os hereges, você vai ter o perdão dos seus pecados, né, diminuído ali, porque você vai sofrer menos no purgatório. Tá? Mas agora, o Papa Leão X, ele estava fazendo o quê? Ele estava vendendo literalmente, né, perdão de pecados. Então, qual que era a intenção? A intenção para levantar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma. O tesoureiro do Vaticano passava pelos locais, passava pelas cidades, né, e fazendo essa campanha. Então, diziam eles que o dinheiro que caía nos cofres da igreja, né, conforme o dinheiro tilintava lá dentro, as almas eram libertas do purgatório. Tá? E então agora a intenção de Lutero, né, de protestar contra essa venda de indulgências aí, nunca foi romper com a Igreja Católica. Mesmo porque ele entendia-se na época, que essa era a única igreja. Esse era o corpo de Cristo aqui na Terra. E ele então escreve suas 95 teses, protestando contra essa venda de indulgências. E isso causa um reboliço, ele afixa ali suas teses na catedral lá de Worms, e ele é chamado para se explicar, para negar as suas teses, mas ele aproveita para se defender e defender a autoridade da Bíblia sobre os decretos papais. E aí ele declara ali, literalmente, diante das autoridades, sola escritura. Tá? Só que aí não teve acordo, não houve arrependimento, não houve convencimento, não houve abertura da liderança romana, nem do Papa, nem dos cardeais, nem dos bispos. Muito pelo contrário, eles endureceram e tomaram algumas atitudes contra Lutero, declarando Lutero como uma afronta à autoridade papal. E aí eles partem para a perseguição, excomungaram Lutero. Lutero teve que, aí, toda a história vocês conhecem, né? Foi sequestrado, né, para livrar ele da morte, e começaram então a perseguir o grupo que passa a ser reconhecido como os protestantes. Ou seja, aqueles que protestavam contra o estado atual da igreja e queriam de fato uma reforma baseada nas escrituras, que a Igreja Católica voltasse para as escrituras. Esses eram considerados o quê? Inimigos de Deus, inimigos da igreja. Todos os que não concordavam, que protestavam contra os abusos cometidos pelo Papa e demais autoridades, eles eram duramente perseguidos e excomungados. Então agora, né, apesar dos reformadores discordarem de todos os abusos papais, eles ainda enxergavam a Igreja Católica, Apostólica, como o corpo de Cristo aqui na Terra. Tá? Por que isso? O que nós temos em comum? A nossa confissão de fé. O credo apostólico. Então, se a gente analisar até hoje,
né? O credo apostólico romano, católico apostólico romano. Vou ler. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico católico. Agora, o nosso credo, vou ler. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Qual é a diferença? Eles só trocaram de católico para não associar e colocaram o termo universal no lugar de católico. Agora, só é para efeito de comparação, o credo niceno constantinopolitano, tá? Ou seja, da Igreja Oriental, é esse daqui. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para nossa salvação, ele desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus onde está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e do Filho. E como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. O que esses três credos têm em comum? Tudo. Tudo. Ou seja, essa é a nossa declaração de fé. Todo cristão deve declarar isso. Tá? Essa é a base do cristianismo, os pilares da fé cristã. Tá? Então, nunca foi intenção dos reformadores protestar contra a essência da nossa fé. Esses são os pilares da nossa fé. A briga era contra o quê? A briga era contra os abusos de homens que se colocavam na posição de autoridade máxima sobre a humanidade. Usurpavam o lugar que cabe somente ao Senhor Jesus, o cabeça da igreja, a pedra principal, o alicerce que sustenta toda a igreja. E esses usurpadores, eles abusavam da sua posição, se colocando como quem define sobre vida e morte de toda a humanidade. E era isso que eles estavam protestando, contra esses abusos. Tá? Então, as confissões de fé, né? Ou seja, os credos, seja o credo católico, seja o credo protestante, seja o credo niceno, né? Todos eles estão em acordo pleno com as Escrituras. Em nada contradizem, em nada são feridos ou ofendidos por aquilo que os reformadores defendiam. E o que eles defendiam? Que a igreja se baseasse, se orientasse nesses 5 pilares que são fundamentais.
conhecido aí como os 5 solas, né? Sola Escritura, Solo Christo, Sola Fide, Sola Gratia e Sola Deo Gloria, né? Somente Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. Tá? Agora, o probleminha era o seguinte, é que esses 5 pontos, eles se opunham frontalmente contra os ensinos da tradição romana. Então o problema não é a confissão de fé, o problema é o que estava além da confissão de fé. Ou seja, a tradição, os dogmas, os decretos papais, as bulas papais, impostas sobre a humanidade. E ninguém podia questionar. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses 5 pontos aí, e como que eles confrontam com as tradições católicas. Então, primeiro, sola Escritura. A Igreja Romana, ela enraizou o ensinamento da revelação continuada. Ou seja, Deus ainda continua se revelando, né? E com isso, ela equipara as tradições, né, católicas com as Escrituras. E ela se coloca como o canal de revelação de Deus para o mundo. Além disso, ela também defende o dogma da infalibilidade papal e atribuem autoridade divina ao Papa. Né? Então, se o Papa dissesse que determinada tradição, que determinado ensino, né, que determinado dogma era sagrado, então ele passa a ser sagrado. E aí os reformadores, então, eles começaram a repelir qualquer forma de revelação extra, de autoridade que não viesse da Bíblia. Por quê? Para que a Bíblia retomasse o seu lugar central como única regra de fé e prática para os cristãos. Então os reformadores, eles confirmam que a Escritura como inspirada, ela é inerrante e ela é suficiente como única fonte de revelação divina escrita. A única capaz de constranger e incitar a consciência humana. E a gente lê lá em 1 Timóteo 3, 16, 17, que toda Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia sozinha, ela ensina tudo o que é necessário para a salvação. A Bíblia é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Em decorrência da reforma, a Bíblia passa a ser traduzida em várias línguas, tá? Acabando com a hegemonia da Vulgata Latina, que era a única tradução autorizada pela Igreja Católica Romana. Tá? E aí depois, com a invenção da imprensa, né, sabe qual que foi o primeiro livro impresso no mundo? A Bíblia, né? Mais de 600 páginas. E aí com isso então começa a haver esse acesso ao alcance popular da Bíblia, né? Muitas traduções nas línguas originais que as pessoas podiam ler, que as pessoas podiam consultar, e a imprensa então popularizou o acesso à Bíblia. E isso já confrontou com algumas coisas que a Igreja Católica defendia. Segundo, solos Christus, né? Somente através de Cristo. Segundo o ensino da Igreja Católica Romana, a obra de Cristo sozinha não é suficiente para a nossa salvação. Para completá-la, eles apresentam o quê? Centenas de mediadores, tá? A começar por quem? Maria, né? A figura principal, predominante dentro do catolicismo. E aí uma série de dogmas sobre a vida, sobre a obra, né? E assunção de Maria. Todos esses dogmas foram criados, tá? E foram inseridos dentro do catolicismo romano. E aí depois de Maria, então, vieram também os demais santos, e ainda a autoridade papal, os demais sacerdotes católicos, e todo esse sistema funciona
como conciliadores entre Deus e os homens. Então o católico ele está preso a tudo isso. Ele precisa de Maria, ele precisa dos santos e ele precisa de todo o clero católico para poder garantir a sua salvação. E aí, contra isso, os reformadores salientaram o papel de Jesus como o único sumo sacerdote. O único que intervém em favor da humanidade perante Deus, o Pai. Então, 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. E também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, mais claro que isso é impossível. Tá? O eixo do cristianismo, ele gira em torno da pessoa de Jesus e de mais homem nenhum. Então, desse modo, Jesus, ele é o único expiador, redentor, o único mediador entre Deus e nós. Aí o que acontece? Visto que Jesus é o verdadeiro, único e perfeito mediador, consequentemente, toda a raça humana se equipara igualmente carecente da mesma graça de Deus. Toda a raça humana. Então, por isso que Paulo diz lá em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? E quando ele fala todos, ele está incluindo exatamente toda a humanidade. Todos os seres humanos. Seja do clero, seja fora do clero, seja considerado santo, seja o que for. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós cremos que a nossa salvação ela é realizada única e exclusivamente pela obra mediatória de Cristo e de ninguém mais. E isso está de acordo com as declarações de fé apostólica, seja católica, seja protestante, seja nicena. Essa é a base do cristianismo. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Essa é a base do cristianismo. Não há outro e nem pode haver. E nem precisa de mediação humana. Terceiro, sola gratia. Né? Então, a partir do século X, XI, Roma intensificou a manipulação e a comercialização da fé. Então, isso veio se desenvolvendo, né, em procissões, peregrinações obrigatórias, né, e principalmente indulgências, venda de indulgências. E a venda das indulgências, ela prometia amenizar ou até extinguir, depende de quanto você pagasse, o tempo de permanência de alguém no purgatório. Né? Que, aliás, diga-se de passagem, né, a ideia de purgatório também é um dogma criado sem base bíblica alguma e que também diminui a suficiência de Cristo no sacrifício na cruz. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para pagar todas as dívidas, para pagar todos os pecados. Nós ainda temos algumas coisas, ainda tem que sofrer para pagar alguma coisa. E daí então a ideia de purgatório. Não existe base bíblica alguma para purgatório. E aí quando os reformadores enfatizam o ensino do sola gratia, eles estavam fazendo o quê? Refutando a ideia de que a salvação aconteceria pela obra de Cristo e mais alguma coisa. Por nossas obras meritórias, por penitências, por sofrimento e etc, etc. Paulo escreve aos Efésios: pela graça vocês são salvos. Tá? Então, o homem ele é salvo pela graça, por quê? Porque ele é incapaz de obter salvação por si mesmo. E quanto mais a gente compreender o estado de miséria humana, o nosso estado de miséria humana diante de Deus, mais nós conseguimos entender que não há nada que nós possamos fazer para conquistar o favor divino. A humanidade orgulhosa sempre se sentiu desconfortável em saber que a nossa redenção depende exclusivamente de Deus. Diga. Então, quando a gente pega, referindo-se mais diretamente aí ao adventismo, né? Quando a gente pega lá aquelas 5 características de seitas,
você vai ver que o adventismo ele se encaixa dentro das seitas. Então, quando você fala que salvação é só pela graça ou só pela fé, e os caras acrescentam, não, mas tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, ou seja, você começa a acrescentar práticas da lei, tá? Para poder garantir a sua salvação, você já foge da salvação única exclusivamente pela graça, tá? E isso também, Paulo fala claramente, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a pessoa que se coloca debaixo da lei para mostrar que ela tem capacidade de fazer alguma coisa para se salvar, ela está se colocando debaixo de maldição. Por quê? O que está escrito? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. A lei nunca salvou ninguém. A lei, ela mostra a nossa incapacidade perante Deus. Então, por isso que a salvação é somente pela graça e mais nada. Ok? E Deus, ele concede graça graciosamente. Ou seja, não é por mérito algum, né? Nós somos resgatados único e exclusivamente pela graça de Deus. Ok? O quarto sola, né? Sola fide, ou só fé, só através da fé. Então, quando Lutero leu o versículo que está lá em Romanos, e diz que esse foi isso que acendeu o clique na cabeça dele. Deu clique aí, acendeu uma luz na mente dele. Quando ele leu, o justo viverá pela fé, ele conseguiu entender e ele desmontou um grande dogma da Igreja Católica que traz o homem como cooperador, como colaborador da sua própria salvação. Então, quando você tem aí fé e mais obras, né? Então exige-se que o ser humano demonstre obras para que ele seja salvo, tá? Você põe por terra essa questão de, o justo ele viverá pela fé. E foi aí que Lutero, a partir disso, ele estabeleceu o fundamento de que ninguém é salvo. Ele estabeleceu não, mas ele entendeu, ele compreendeu esse fundamento de que ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas sim pelas obras de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus. Então, lendo de novo lá Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então, somente Cristo, somente o sacrifício de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. Somente a graça. A justificação se baseia na graça e não em qualquer mérito que possa ser achado em nós. E somente pela fé. Jesus cumpriu todos os requisitos da lei. Então, quando Jesus fala, eu vim para cumprir, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E ele cumpriu todos os requisitos da lei. E com isso, ele se coloca debaixo de maldição, se faz maldito em nosso lugar, para que a gente fosse justificado junto com ele por meio da fé. E mais nada. Tá? E o que é fé? Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É isso. E aí, daí a gente pode proclamar que a salvação é recebida única e exclusivamente pela fé. O versículo mais conhecido do Novo Testamento, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tá? E diante disso, por fim, não tem outra saída para nós, a não ser o quê? Só lhe deu glória. A glória toda é para Deus, não é nem para mim, nem para o santo, nem para o Papa, nem para ninguém. Como a nossa salvação, ela é um presente de Deus, ela foi realizada por Deus, é para a glória de Deus, então a nossa vida deve ser para glorificá-lo eternamente.
né? O Catecismo de Westminster diz o seguinte: o fim principal e supremo do homem é glorificar-se a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, aqui ele está confirmando que o sentido da vida não se resume só na existência humana, na experiência humana, tá? Nos prazeres desse mundo, nas coisas que acontecem nesse mundo. Nós devemos viver a nossa vida inteira conscientes de que nós estamos perante a face de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Nenhum ser humano, absolutamente nenhum ser humano, merece a glória que cabe só ao Senhor, nem vivo nem morto. Então, construir templo para determinada pessoa, promover procissão, culto, adoração, veneração, seja lá o que for, isso é roubar a glória de Deus para dar para aquela pessoa. Que você diz, não, mas ela é importante porque a minha salvação é intermediada por ela. Isaías 43:8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Cara, não tem como ser mais claro que isso. Nós somos criados para adorar e glorificar a Deus. Só que a natureza pecaminosa da raça humana outorga para si essa glória que só cabe a Deus. E com isso o ser humano comete o pecado semelhante ao pecado de Satanás. Qual foi o pecado de Satanás? Querer ocupar o lugar de Deus. Deus não reparte sua glória com ninguém. Mas, ainda assim, Ele nos convida para juntar com toda a criação, para exaltá-lo, para adorá-lo, para dedicar o nosso viver à sua glória. Então, aqui estão os 5 solas, os 5 pilares da reforma protestante, e aí a gente vê como que eles confrontaram, bateram de frente com os dogmas, com as exposições, com as bulas. E aí, diante desses 5 pilares aí, ou a pessoa compreende, muda a sua mentalidade, muda a sua atitude para com Deus, ou seja, se converte, ou então ela vai endurecer mais e mais e mais e mais. Foi o que aconteceu, voltando para a história da Igreja Católica. 20, 30 anos depois da Reforma, a Igreja percebeu a necessidade de contra-atacar. Tá? Então ela se reuniu na cidade de Trento, na Itália, e por 18 anos ela se reuniu em concílio para discutir o que fazer diante do crescimento da reforma protestante, a conversão, a debandada dentro da igreja romana, tá? Daqueles que aderiam aos pilares da reforma protestante. E aí, dentro desses 18 anos de concílio, eles escreveram um documento, a Igreja Católica Romana escreveu um documento, tá? Tomou algumas decisões, e esse documento, essas decisões que foram escritas lá no Concílio de Trento, ela vale até hoje. Né? O Concílio de Trento se reuniu no século XVI, e até hoje as decisões que a Igreja Católica Romana tomou lá em Trento ainda servem como guia, balizadores para a Igreja Romana. Então, a realização desse concílio foi o marco do que ficou conhecido como a Contra-Reforma Católica. E foi aqui que a Igreja de Roma se apoderou do termo católico, ou seja, católico somos só nós. Tá? O resto está excluído, excomungado do ser católico. E aí a resposta desse concílio foi extremamente violenta, e ela determinou que a rejeição explícita ao protestantismo, através do quê? Do que eles chamaram de a Inquisição.
Então, as principais decisões, né? Então, 12 decisões aqui, e aí eu já vou terminar com isso. As suas principais decisões do Concílio de Trento foram o seguinte: primeiro, eles condenaram a venda de indulgências. Uxa! Depois de tudo que causou, venda de indulgência, depois de tudo que o estrago todo que fez, pronto, aí eles reconheceram e voltaram atrás e falaram, então nós condenamos. Então, venda de indulgência, tá? Admitiram o erro, tá? Segundo, eles condenaram a intervenção das autoridades seculares nos negócios da igreja. Tá? Então, os príncipes, os reis, os monarcas, etc., não poderiam mais interferir nos negócios da igreja. A igreja toma as decisões sozinhas. Mas a igreja poderia interferir, né, como a gente vem assistindo acontecer em todos esses séculos aí. A igreja continua interferindo nos negócios políticos do planeta. Terceiro, condenou a doutrina protestante da justificação apenas pela fé e reafirmou que salvação é pela fé e também pelas obras. Ou seja, os caras não admitem. Ou seja, o católico ele precisa continuar praticando aquilo que o catolicismo exige, determina, para que, vamos ver, dependendo do que você fizer, pode ser que você seja salvo ou não. Ninguém tem certeza de salvação. E isso a gente já ouviu em muitas evangelizações aí pelo sertão afora. Ninguém pode saber se é salvo. É muita arrogância da pessoa achar que ela é salva. Se depender das minhas obras, é muita arrogância eu achar que eu ter certeza da minha salvação. Se depender de mim, eu falo assim, não, eu sou tão bom que eu estou no céu. Isso é muita arrogância. Agora, se depender do que Deus falou, se depender de eu crer naquilo que Deus falou, então não é, porque eu estou acreditando, eu estou crendo na palavra de Deus. Quarto, eles confirmaram, a Igreja Católica confirmou a necessidade do culto aos santos, à Virgem Maria e às relíquias. Então, tem que continuar se ajoelhando e prestando. E eles acabaram utilizando isso, essa questão da adoração aos santos e à Virgem Maria, acabou virando como que eu posso chamar? O teste. Tá? Isso lá na época da Inquisição. Porque como que você ia saber se a pessoa é protestante ou é católico? Está aqui. Ajoelhe-se. O católico ajoelhava. O protestante fala, não. Então, se lascou. Quinto, reativou o Tribunal do Santo Ofício. O que era o Tribunal do Santo Ofício? Era tipo de uma SS católica, a Santa Inquisição. Eram aqueles que iam, investigavam, descobriam, puniam, torturavam, matavam, liderado por Inácio de Loyola. Sexto, reafirmou a doutrina da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa é infalível nos seus pronunciamentos. O Papa é infalível ex cátedra, enquanto ele está lá na cadeira assumindo o papel de Papa, ele é infalível. Tá? Só que nós temos um problema agora com esse Papa que está aí atualmente, que ele está sendo duramente atacado, duramente criticado, até dentro da Igreja Católica, porque esse Papa, ele declaradamente tem adotado uma posição e defendido e trabalhado para implantar uma agenda até 2030, a famosa agenda woke, e ele está trabalhando ativamente para isso. E a própria Igreja Católica está falando, cara, tem alguma coisa errada. Então, ele é infalível ou ele não é infalível? Sétimo, reafirmou a doutrina da existência do purgatório. Ou seja, para o católico, o purgatório existe sim, e ponto final, acabou. E você vai ter que passar pelo purgatório para expiar os seus pecados. Então, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, você vai ter que expiar os seus pecados. E você depende da gente para livrar você de lá. Oitavo, reafirmou a importância dos sacramentos, os 7 sacramentos: batismo, confirmação, crisma, confissão, eucaristia, comunhão, matrimônio, ordem e extrema-unção. Tá? Então,
todo católico ele tem que cumprir os 7 sacramentos da Igreja Católica. Ou seja, você está amarrado com a gente aqui. 9. Confirmou a indissolubilidade do casamento. Joia, bacana. Mas, ao mesmo tempo, eles proibiram para os membros do clero o casamento. Então foi aí no Concílio de Trento que foi proibido, oficialmente proibido, os sacerdotes católicos, né, sejam padres, freiras, etc., etc., de se casarem. Né? Criaram seminários para formar seus sacerdotes, né, ou seja, institucionalizaram a coisa para criar seus dirigentes. Determinaram a importância da liturgia na missa. E o que é a missa para o católico? A missa é a renovação do sacrifício de Cristo, que tem que ser renovado diariamente. Então isso eu aprendi no colégio de padre. Eu estudei em colégio de padre, eu tive uma formação católica. E isso a gente aprendia, tá? Que a missa, por conta da igreja estar espalhada pelo mundo todo, né, e missas são diárias. Então, todos os momentos, em todos os lugares no mundo, Cristo está sendo sacrificado no altar constantemente. Viu como que funciona a ideia? Então, dentro da missa, você tem aquela liturgia é sagrada, ela funciona para o mundo inteirinho. Nenhum padre tem autorização para mudar a liturgia da missa. E ali dentro da missa que acontece o quê? A Eucaristia. Né? O corpo de Cristo está presente ali no sacrifício, o sangue de Cristo está presente ali no sacrifício. Então existe toda uma mística e a Igreja Católica ela tem o domínio disso tudo em mãos. E por fim, eles estabeleceram, o Concílio de Trento estabeleceu decretos e metas para a unidade católica, fortalecendo a sua hierarquia. É uma hierarquia fixa, rígida, não tem como fugir disso. Tá? O Papa é o cabeça, tá? Então tem ali os bispos, blá, 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 né? E ela funciona dentro de um organismo rígido. Tá? E desde aquela época foi plantado um ódio no coração dos oponentes, e esse embate católico-protestante, ele perdura até hoje. Tá? Então, a maioria dos católicos atuais, eles desconhecem as doutrinas oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? E eu falo isso por experiência própria também. Eu venho de família católica, minha mãe era extremamente devota. O nome das minhas 2 irmãs, Maria Cristina e Maria Regina, né? Em homenagem a Maria. Né? Estudei em colégio de padre, né? Fiz primeira comunhão ali, né? Fui batizado, crismado, casei na Igreja Católica, mas eu só vim conhecer de fato a história da Igreja, as suas doutrinas, os seus dogmas, depois que eu me converti. Quando eu comecei a estudar a Bíblia de verdade, tá? Quando eu consegui entender as diferenças entre crer nisso, crer naquilo. Tá? E então, já deu horário, né? Acho que até já passou, mas a gente vai ficar por aqui. Então esse é só um resumo, né? Um pouquinho só do catolicismo. Tem muitos outros pontos, dogmas, implicações teológicas, né, práticas, né, mas aí fica para outra oportunidade para a gente tratar mais sobre esse assunto. Oi. Então, acabou virando uma questão cultural, né? Aí você... Então as tradições elas acabam se incorporando na cultura, e aí as pessoas fazem sem questionar, mesmo porque durante séculos e séculos não foi estimulado a pessoa a questionar. Qualquer pessoa que questionasse, né, as dogmas, os decretos, né, o catolicismo popular, né,
Nós temos, dentro do catolicismo você tem teólogos católicos que são bastante sérios, você tem uns caras que eles se aprofundam no estudo, os caras são muito inteligentes, né? Mas estão ali trabalhando, estão dentro da Igreja Católica, trabalhando para a Igreja Católica Romana, né? Então você tem esse... Mas você tem o catolicismo popular. O catolicismo popular, ele é sincretista, aceita qualquer coisa, tá? Tanto é que a maioria dos católicos brasileiros, eles de vez em quando vão no rezadeiro, vão no centro espírita, vão no centro de umbanda, de repente, dependendo do que está acontecendo, né? Vai fazer um trabalho, vai fazer um despacho aqui e ali e tal, tudo mais, mas ele continua. Vai lavar a escadaria lá do Senhor do Bonfim, na Bahia, etc., né? Então existe ele tem essa natureza sincretista. É muito interessante, nós moramos no Pará há alguns anos, trabalhava com população ribeirinha lá. O catolicismo ribeirinho, ele é diferente do catolicismo sertanejo. Porque o catolicismo ribeirinho, ele tem muita influência do animismo indígena no Amazonas, tá? E aqui no catolicismo, dentro daqui do sertão, tem algumas diferenças de lá, porque a influência aqui foi outra. Mas você vê claramente o sincretismo lá e você vê o sincretismo aqui. Então, por exemplo, quando essas tradições são incorporadas à cultura, as pessoas simplesmente fazem porque tem que fazer, né? Então a Tina citou lá o caso lá das fogueiras lá de São João. Lá no Pará, a gente não via fogueira de São João acesa no dia de São João. Aqui a gente vê. Então, no sertão da Paraíba, sertão do Pernambuco, sertão do Ceará, que a gente, todos esses anos que eu trabalhei no sertão ali, cara, chegava essa época do ano, as cidades ficavam debaixo de um fumacê lascado, né? E aí se você pergunta para as pessoas, por que tem que fazer a fogueira? Porque tem. Tem que fazer porque tem que fazer. Porque eu lembro quando teve a pandemia agora, em 2020, que aí foi proibido por conta de problemas respiratórios. Mas aí a gente ainda estava lá em Glória, lá, e aí a gente via lá do alto da nossa casa, em vez da pessoa fazer a fogueira na frente da casa, ela fazia escondidinha no quintal dela. Mas tinha que fazer porque tem que fazer. Né? E aí quando você vê a história que existe por trás da fogueira de São João, é um negócio assim absurdo. Né? Então conta-se que, quando Maria foi visitar Isabel, isso é bíblico, né? Maria foi visitar Isabel estava grávida de João Batista. Quando Maria chega, né, o neném se mexe, etc. Maria passa um tempo com Isabel e tal. Diz que quando Maria volta, Isabel estava lá em Jerusalém e Maria vivia lá em Nazaré, né? E aí, quando elas voltam, elas combinaram de quando nascesse o menino, ela ia acender a fogueira para outra enxergar, né, como um sinal de que o menino tinha nascido, que João Batista tinha nascido. Tá? Só que imagina, uma ficava a 80 quilômetros de distância da outra, né? Imagina o tamanho da fogueira que ia ter que acender, né, para a outra enxergar, né? Mas então, a fogueira de São João tem que ser acesa, né? É uma questão de tradição, né? A fogueira de São João tem que ser acesa porque tem que ser acesa. Então, no dia do santo tal, tem que fazer a procissão tal, né? E aí todo mundo vai, como é que chama? No Corpus Christi, tem que ter aquela penitência, né? Então tem um grupo dos penitentes, né? Para mostrar o seu sacrifício, a dor, etc, etc. Por que se faz isso? Não, tem que fazer porque tem que fazer. Né? E aí com isso daí você incorpora a cultura, né? Essas coisas vão sendo passadas de geração para geração, né? E tem até uma historinha interessante, que para mim ilustra bem essa questão de tradições de geração. Diz que a menininha estava vendo a mãe preparar um pernil no Natal, né? E a mãe pegou o pernil e ela estava tentando serrar a ponta do osso do pernil, e a mulher sofrendo ali para serrar a ponta do osso do pernil. E aí a menina perguntou, mãe, por que a senhora está fazendo isso? Ela, porque tem que serrar a ponta do osso do pernil aqui, né? E a serra cega, e a mulher ela sofrendo. E a menina do lado lá importunando, mas por que tem que serrar? Por que a senhora... Ah, não sei, menina, vai lá perguntar para sua avó, vai. Eu sempre vi minha mãe fazendo assim, eu aprendi com ela. Aí ela foi perguntar para a avó, vó, quando a senhora assava o pernil, a senhora serrava a ponta do osso do pernil? Ela falou, eu serrava sim. E por que tem que serrar a ponta do osso do pernil?
Ah, eu aprendi com a minha mãe sempre fez assim, eu aprendi com ela, então eu também serrava a ponta do osso do pernil. Aí a menina curiosa foi lá no quarto da Bisa, né? Bisa bem veinha na cama, tal, não sei o que. Ela foi lá para tirar curiosidade com a Bisa. Bisa, quando a senhora assava pernil, a senhora cortava a ponta do osso do pernil? Aí a bisavó fala, eu cortava sim, eu tinha que cortar. Por que a senhora tinha que cortar? É que o meu forno era pequenininho, o pernil não cabia dentro dele. Entendeu? Então, é assim, a coisa vai sendo passada e não se questiona, apenas se faz, né? E tem essa questão da religiosidade que acaba causando um certo temor. E se eu deixar de fazer? Quantas pessoas que a gente conhece, que conversa, que assim, ex-católicos, que eles falam assim, durante muito tempo eu passava em frente da igreja e ainda dava aquela... E o medo de passar na frente da igreja, né? Eles acabaram introduzindo depois, quando eles decretaram... esses livros apócrifos já existiam, né? Quando teve a tradução da Septuaginta, né, eles traduziram não só os 66 livros da Bíblia, mas também traduziram outras obras. Tá? Mas aí quando a Igreja Católica oficializou a Vulgata Latina, aí eles introduziram como canônicos. Tá? Foi ali naquela época. E aí foi oficializado como fazendo parte do cânon da Igreja Católica. E aí vem essa discussão, né? Não, porque Lutero tirou. Né? Não, né? Foi ele tirou. Eles adotaram os 66 livros canônicos, os 39 do Antigo Testamento, que está semelhante ao cânon judaico. Tá? Então, não só esses 7 apócrifos aí, existem muitas outras obras que são apócrifas também, né, e deuterocanônicos. Mas aí eles utilizavam, mas aí depois quando teve a versão da Vulgata Latina aí que foi oficializado e foi decretado, não, vai ter que fazer parte. Aí vem essa briga aí, a Bíblia de vocês é incompleta. Né? Então, do Antigo Testamento, a gente adota o mesmo cânon dos judeus, né? Fora os 39 livros judaicos lá do Novo Testamento, do Antigo Testamento, os livros que foram acrescentados depois, né, esses apócrifos, eles já existiam, né? São obras antigas, né? Eles já existiam. Mas aí quando teve a tradução da Septuaginta, né, esses livros também foram traduzidos, foram assim incorporados, né, e aí depois mais para frente eles foram oficializados. É isso daí. Assim como livros do Novo Testamento, né, escolheu-se, né, foi passado um critério rigoroso até chegar nos 27. Os 4 evangelhos, mais as cartas e mais Atos e Apocalipse. Mas fora esses 27 livros, tem muitos outros livros, Evangelho de Judas, Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho disso, Evangelho daquilo, tem centenas de outras obras que não passaram dentro do crivo. Tá? O que nós vamos considerar como inspirados por Deus? Então foi feita uma série de critérios, e os livros que encaixavam dentro daquele crivo, eles entraram dentro do cânon. Os que eram de autoria duvidosa, ou confrontavam com a doutrina central do cristianismo, né? Aí eles foram deixados de lado, até fechar esses 27 aí. Isso. Esse foi um dos critérios para a escolha dos livros, né? Ter uma raiz apostólica, né? Ou alguém que andou com Jesus ou que estava ali diretamente com os apóstolos, que é o caso de Marcos e é o caso de Lucas, né? O livro de Hebreus tem uma dúvida de quem que é a autoria, né? Alguns atribuem a Paulo, mas por conta da qualidade
e do conteúdo do livro de Hebreus, né, mesmo sendo de natureza duvidosa a autoria, mas ele foi aceito como canônico também. Então, sei? Então tá bom. Nada. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, muito obrigado pelo tempo que a gente pode estar olhando para a Tua Escritura e considerando, Senhor Deus, diante da igreja, diante da história da igreja, aquilo que é Tua vontade, aquilo que é a Tua palavra para nós, e que o Senhor nos mantenha, Pai, firmes, fiéis no que o Senhor determinou, no que o Senhor, no que a Tua palavra apresenta como sendo verdade fundamental para a nossa fé. Nos abençoe, nos dê um bom domingo. Em nome de Jesus agradeço. Amém.